especialmente com o avanço da tecnologia. E quando a gente fala em avanço de tecnologia hoje, geralmente a gente associa a inteligência artificial. Bom, e aí? Pode usar os dados da gente nesse tipo de treinamento? Não sei. Quem está aqui conosco é o Dr. Henrique Fabretti, que é sócio do Opsibum Advogados de Direito Digital e Proteção de Dados. Dr. Henrique, muito obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Imagina, Geraldo, prazer é meu, um bom dia a você e um bom dia a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Dr. Henrique, e aí? Quais são os direitos da pessoa de ter, então, os seus dados não usados em experimentos como esse feito pela Meta? Na verdade, não existe o problema nesses dados serem utilizados em si, né? O que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados entendeu como um problema aqui nessa decisão que foi publicada ontem, que proibia a Meta de continuar fazendo essa coleta de dados para treinamento de sistemas de IA, é que existiam alguns desafios relacionados à transparência, relacionados à justificativa legal que era utilizada para a coleta desses dados, e inclusive desafios relacionados a qual era o processo que as pessoas, usuários das plataformas, poderiam utilizar para pedir para que esses dados dessa pessoa não fossem utilizados, né? Então, não existe uma proibição de que esses dados são utilizados. Acho que vale mencionar aqui, inclusive, que várias outras plataformas fazem isso, várias empresas, hoje acabou virando algo comum as plataformas de tecnologia utilizarem os dados das interações dos seus usuários ali para fazer treinamento de modelos de inteligência artificial, e a Meta aqui está fazendo basicamente o que essas outras empresas estão fazendo. O problema que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados enxergou aqui foi a forma como ela comunicou e alguns detalhes jurídicos aqui, especialmente relacionados à dificuldade de eu dizer não, né, de eu fazer um opt-out em relação aos meus dados e eu pedir para os meus dados não serem utilizados nesse treinamento. Agora, doutor Henrique, eu acho que na imaginação popular, quando você fala em inteligência artificial, a pessoa imagina mil coisas. Porque já viu também uma opção de coisas com a utilização dessa ferramenta, né? Isso quer dizer que as pessoas e as empresas têm que ter mais cuidado agora com essa ferramenta tão ainda em desenvolvimento, que é chamada inteligência artificial? Qualquer nova tecnologia, e a inteligência artificial em si ela não é uma tecnologia exatamente nova, né? Mas obviamente a gente está vendo aqui novos desdobramentos e novos usos para essa ferramenta. Essa ferramenta ficou muito mais poderosa mais recentemente. Toda nova tecnologia exige um cuidado adicional, né? Até porque tem muitos riscos ainda relacionados ao uso dessa tecnologia que nem são sabidos. A gente não conhece ainda todos os efeitos práticos e qual o impacto na sociedade. Então, certamente, um cuidado redobrado em relação a como que eu desenvolvo, como é que eu implemento sistemas de inteligência artificial, ele é necessário. Inclusive, estamos, nesse momento, discutindo uma regulação de um marco regulatório brasileiro de inteligência artificial no nosso Congresso, né? Nesse momento está sendo discutido no Senado, a discussão está bem quente, está acontecendo ali de maneira bem intensa, justamente na ideia de que eu traga elementos para que esses riscos sejam corretamente identificados, avaliados, e que medidas de mitigação desses riscos sejam implementadas antes de que esses sistemas sejam colocados para acesso ao público, colocados na rua, vamos dizer assim. Doutor Henrique, é possível então dizer que a legislação brasileira para esses setores, ela está tão avançada quanto em outros países do mundo ou ainda não? Não, ainda não, Heródoto. Na verdade, e nesse caso aqui, né, nessa decisão relacionada à Meta, quem aplicou essa suspensão de uso de dados foi a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, com um fundamento relacionado a como dados pessoais estavam sendo utilizados, né? Então, a questão aqui não era especialmente em relação à tecnologia de inteligência artificial, mas sim ao uso de dados, que poderia ser um questionamento em relação ao uso de dados para outras tecnologias ou outras finalidades. No Brasil, a gente não tem uma regulação abrangente geral sobre inteligência artificial. Nós temos alguns reguladores que trazem, ou algumas normas pontuais que trazem regras relacionadas ao uso de inteligência artificial, né? Inclusive o TSE
recentemente publicou uma norma ali que regulava como o IA poderia ser utilizada no processo eleitoral. Mas a gente não tem uma regulação muito abrangente. Alguns países já aprovaram regulações relacionadas ao uso de sistemas de IA. Acho que a União Europeia talvez seja o bloco ali que mais representativo, com uma regulação mais extensa, mais abrangente, e inclusive muito bem discutida por bastante tempo. Obviamente própria para o cenário da União Europeia, mas eles acabaram de aprovar uma regulação nesse sentido. O Brasil ainda não tem essa regulação, e a gente está, como eu mencionei, justamente discutindo como é que teremos essa regulação aqui no Brasil. Né? A previsão que se faz é que ainda esse ano nós teremos essa legislação aprovada. Doutor Henrique, caso alguma pessoa tenha algum desses dados vazados, ou por culpa, ou por dolo, etc., em qualquer experimento, entre eles da inteligência artificial, essa pessoa pode entrar com pedido de indenização por isso? Pode. Quando você tem um problema com seus dados, por exemplo, um vazamento, e você sofre um dano relacionado a isso, então alguém usou, por exemplo, dentro desse vazamento, usou esses dados para abrir uma conta bancária, para assinar uma conta de celular, para aplicar um golpe, enfim. Quando você sofre um dano relacionado ao uso indevido desses dados, qualquer pessoa teria o direito de pleitear um pedido de indenização para reparar esse dano. E também existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o nosso órgão regulador que verifica a aplicação, a correta aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados. Ela disponibiliza um mecanismo ali no site dela para você notificar um incidente que tenha acontecido com seus dados. Né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela não vai indenizar o usuário que foi impactado, mas ela tem um mecanismo de denúncia de incidentes que aconteceram. Mas, de qualquer maneira, qualquer indivíduo pode sim ajuizar uma ação caso seus dados tenham sido utilizados de maneira indevida, caso esse vazamento tenha trazido algum dano para esse indivíduo. Existe uma discussão aqui no Judiciário Brasileiro, né, se o vazamento em si já seria uma causa de reparação de danos, e hoje, até um estudo que a gente já fez 2 vezes aqui, levantando todas as decisões no Judiciário Brasileiro relacionado a vazamento de dados, aqui no nosso escritório, a gente identificou que essa tese ela não prevalece. Né? Então, o Judiciário Brasileiro entende que o mero vazamento do dado em si, ele não gera direito à indenização. Apenas se após o vazamento, esse dado é usado indevidamente e esse uso indevido causa um dano para as pessoas. Aí sim, geraria aí o direito a uma indenização. Perfeito. Doutor Henrique, muito obrigado. Obrigado a você, Heraldo. Um bom dia. Muito obrigado. Advogado Henrique Fabretti conversando aqui conosco, portanto, aí está essa preocupação. Vai ser cada vez maior. Haja visto que a tecnologia